Bom dia, meus amores. Vamos dar início então à nossa primeira aula dessa semana. E essa semana a gente vai começar com língua portuguesa, né? E a gente vai seguir uma regrinha, pelo menos durante as 2 primeiras semanas, que vai ser um dia para cada matéria, tá? Então vai ser um dia português, um dia matemática, para vocês não ficarem também atribulados de coisas, tá bom? Então, eu gostaria de mostrar aqui para vocês, explicar um pouquinho do conteúdo que a gente vai estudar. Eu acho que vocês vão recordar que um pouquinho antes da gente sair de quarentena, a gente já estava vendo um pouco desse conteúdo, o conteúdo de sinopse, tá bom? Não sei se vocês vão lembrar, mas é as atividades que a gente viu relacionadas até ao filme do meu malvado favorito, que a gente chegou a fazer algumas discussões, mas a gente não chegou a entrar em detalhes nas atividades, tá? Então vamos lá. A gente vai fazer as atividades a partir da página 63 até a página 69. E a gente vai começar na página 63. Aqui ele vem com aquele texto ilustrativo e vem com algumas perguntas de reflexão. Não sei se vocês se lembram, mas essas perguntas de reflexão eu não exijo resposta escrita, porque na verdade são perguntas para fazer vocês pensarem, né, sobre o uso da sinopse, se vocês já tiveram contato com esse tipo de texto, né? Então vocês vão ver aqui as 4 primeiras perguntas. A primeira, você costuma se informar sobre um filme, uma série ou um espetáculo antes de vê-lo? Por quê? Bom, nessa pergunta aqui, quem está assistindo nessa quarentena muito filme na Netflix, no Telecine, ou até mesmo no YouTube, pegando algum vídeo, né? A gente sempre dá uma olhadinha aí nas descrições dos vídeos, né? Será que essa descrição a gente pode considerar uma sinopse? E aí, o que vocês acham? Segunda pergunta. Como podemos descobrir qual é o tema de um filme antes de assisti-lo? E aí? Como que a gente pode fazer isso? Terceira pergunta. Você lerá 2 sinopses no filme Meu Malvado Favorito 3. Uma publicada em uma revista impressa direcionada ao público infantil e outra veiculada em jornal impresso de circulação nacional. Então a gente vai ver aí uma comparação de 2 formas de sinopse que vão para 2 veículos diferentes, né? Bom, então, e a quarta pergunta, ele vem pedir para a gente observar a miniatura da sinopse 1 e dar a nossa opinião de onde ela foi retirada, de onde que a gente acha que ela foi retirada, tá? Então vamos lá. Na página 63, ele tem essas perguntas para a gente refletir. Na página 64 e 65, ele vem a ampliação dessa miniatura da sinopse 1. Então, ali, nas próximas páginas, a gente vai conseguir ver com maior tranquilidade as imagens que estão sendo apresentadas. Então, olha lá. Ela tem resumos dos personagens, traz alguns resumos sobre os filmes anteriores, sobre alguma informação necessária, tá? Olha lá, traz mais alguns lembretes sobre a história, mais informações sobre os personagens. E aí, na página 66, a gente já entra com a nossa segunda sinopse, tá? Olha lá a diferença. A outra sinopse ocupou 2 folhas, né? Para a gente conseguir visualizar bem. A segunda sinopse, ela vem numa folha só. Olha que interessante. Esse tipo de grafia, esse tipo de escrita, de padrão de impressão, não lembra alguma coisa para vocês? Da onde será que foi tirado essa impressão, hein? Olha lá. Então aqui eu tenho várias informações, ó. Cada
parte em negrita dessa é um título diferente, ó. Aí lá embaixo ele tá refletindo desse aqui, ó, que é do meu malvado favorito 3. Eu vou pedir para que vocês leiam atentamente a sinopse para fazer a comparação nas próximas atividades, ok? Então prestem bastante atenção, façam a leitura com calma, tá? Próximas atividades, a gente tem a página 67 até a 69 de atividades, tá? Já vou deixar aqui esclarecido que atividades aonde eu não consigo responder no livro, eu vou responder no caderno, seguindo aquela regrinha, né? Colocar lá qual que é o livro que a gente está trabalhando, se é de língua portuguesa ou se é de matemática, página do livro e a atividade que eu estou respondendo. Não preciso copiar a pergunta, apenas responder. Então, vamos lá. E aí, eu tenho lá, são 9 perguntas. Isso, 9 perguntas. A primeira, ele já vem perguntando sobre qual é o assunto das duas sinopses. Então, eu vou olhar para os dois textos e identificar qual que é o assunto principal das duas sinopses. Sobre o que eu estou falando nesses dois textos, tá? A segunda pergunta, ele vem querendo saber se pela leitura das duas sinopses é possível saber quem são os personagens e a história do filme. Então eu tenho como identificar pelas sinopses quem são os personagens e qual é a história do filme. E se eu consigo fazer essa identificação, como que eu consigo identificar isso? Qual foi o processo que eu precisei usar para identificar isso? Ele me dá os nomes, ele me dá alguma pista de como é a história. Então vocês vão pensar nisso, vão reler os textos e vão colocar a resposta para mim. Observem que a pergunta 1 e 2 eu não tenho espaço hábil para poder responder no meu livro, então eu vou ter que responder no caderno, tá? Mesmo quem tem o livro vai precisar responder no caderno, tá? Depois da atividade 2, ele traz uma pequena informação para a gente, né? Nessa caixinha de mensagem aí, nessa caixa de mensagem, eu venho aqui com uma pequena informação que ele nos traz. Qual que é essa informação? Aqui ele traz o objetivo da sinopse. Qual que é o objetivo da sinopse? É apresentar ao leitor, de uma forma resumida, a visão geral de uma obra. Ou seja, ele vem nos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no filme, ou naquela peça de teatro, ou numa série que a gente vai assistir. Ele é um pequeno resuminho sobre isso, tá bom? A atividade 3, ele pede para que a gente olhe exclusivamente na sinopse 1, tá? Então, vocês vão olhar exclusivamente para a primeira sinopse para poder responder essas perguntas. Então, tá lá. A sinopse 1 é composta por textos e imagens. Como esses elementos foram distribuídos e organizados? Então, eu tive um texto padronizado, bonitinho, igual a professora ensinou a fazer em sala, ou eu tive um texto mais desorientado, mais desorganizado, seguindo o padrão. E na pergunta B da atividade 3, a gente tem lá. Na parte de cima da sinopse, à esquerda, ou seja, na parte de cima, no topo do texto, do lado esquerdo, eu tenho a palavra capa. O que ela indica? Que este texto completo está na capa, ou que esse é o assunto principal da revista. Então, vocês vão olhar, vão analisar e vão pensar aí sobre essas duas alternativas, tá? Pergunta C. Explique um intertítulo direto do passado. Então, vocês vão analisar lá no texto. O que será que esse intertítulo quis dizer? Direto do passado. Lembrando que tem algumas caixinhas informativas lá. Então, olha lá, vamos ver se não tem nenhuma caixinha que nos informa aí o porquê
desse intertítulo, né? D. O número 3 no título do filme indica que ele faz parte de uma sequência. Sublinhe o trecho da sinopse que confirma essa informação. Então, vocês vão voltar lá na sinopse 1 e vão grifar, tá? Aonde ele faz essa afirmação. Só que além de vocês grifarem, eu quero que vocês copiem no caderno essa afirmação. Então, essa parte que vocês acham que está a afirmação, vocês vão grifar no texto e também vão transcrever, ou seja, copiar no caderno, tá bom? Para quem não tiver o livro em casa, vai apenas fazer a cópia desse trecho no caderno, ok? Atividade E. Quem são Gru e Lucy? O que acontecerá com eles? Então, vocês vão pensar lá, vão refletir sobre isso, vão colocar aí, ok? Vamos passar aqui, porque essas atividades já são mais parecidas, são mais ligadas ao filme, e eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra. Na atividade 4C, ele fala pede o seguinte: assinale a opção que explica corretamente a palavra acontece ao lado da data do jornal. Então, eu tenho lá as duas opções. A palavra acontece é o nome de uma sessão, isto é, de uma parte do jornal em que a sinopse foi publicada, ou a palavra acontece não deveria estar publicada. Ela não tem nenhum significado para o jornal. Então, vocês vão refletir sobre isso e vão publicar, e vão colocar. Então, vocês vão pensar aí sobre o significado da palavra acontece nessa parte da sinopse e vão assinalar a resposta aí que vocês acham que esteja correta, ok? E depois a gente tem a página 69. Na atividade 8, a gente tem uma frase a ser completada com 3 palavras, que são as palavras que estão aqui no quadro. Notem que a gente só tem 3 espaços, então eu não vou ter a repetição de nenhuma dessas palavras, tá? Logo abaixo da atividade 8, eu tenho mais um quadro informativo, que ele também vem tratar sobre qual é a função da sinopse. Então, olhem lá. Em geral, as sinopses descrevem dados básicos do enredo de uma obra, exceto o final ou informações que possam comprometer o interesse de quem ainda não a viu, leu ou assistiu. Ou seja, a sinopse ela tem a função de nos dar um resumo do que a gente vai encontrar no filme, na série, na peça que a gente vai assistir, mas sem tirar o mistério desse nosso entretenimento, né? Depois a gente já tem atividade 9. E na atividade 9D, ele pede para que seja feito uma apresentação em um dia combinado, tá? Por enquanto, a gente ainda não vai combinar essa data devido à nossa situação de quarentena, mas assim que a gente voltar às aulas normalmente, a gente vai estar escolhendo um dia para fazer a apresentação desses dados, ok? Bom, espero que vocês tenham compreendido a atividade. Em caso de dúvida no horário combinado, eu vou abrir o grupo para vocês tirarem dúvidas. Vocês vão tirar de letra. É uma atividade bem tranquila. E espero que dê tudo certo. E até mais tarde. Beijinhos. Fiquem com Deus.